etapas de elaboração: a elaboração do plano de ação, a constituição do grupo de coordenação geral da parada, a constituição do grupo de planejamento da parada, constituição dos grupos de trabalho por área operacional, a gente vai explicar daqui a pouco o que é. Elaboramos o chamado cronograma operacional da parada, que é um cronograma macro, ele é um CRIA que apresenta e delimita a parada. E depois a formalização, quer dizer, aquela estruturação temporária que eu fiz, eu preciso formalizar ela, eu preciso divulgar e apoiar ela no âmbito da empresa, ok? E também com as empresas que vão participar desse trabalho, ok? Bem, vamos, então, retornar agora para tratar agora cada um desses componentes aqui da fase do plano de ação. O plano de ação, como eu falei para vocês, é o planejamento do planejamento. Então, ele contempla ações por ações que eu tenho que fazer desde quando eu pensei na parada, fiz a concepção dela, até quando ela foi encerrada e avaliada e entregue, certo? Então, esse plano de ação, ele define o que eu tenho que fazer, o que cada um dos envolvidos tem que fazer, quando começa, quando termina, as interrelações entre eles. E eu faço esse plano de ação dentro do MS Project, certo? Ou do Primaveras Focado, para que ele garanta que eu estou avançando. Normalmente, o planejamento de uma parada de grande porte, ele deve começar no mínimo 6 meses antes. 3 meses já é muito próximo, entendeu? Existem empresas que têm um grupo de gerente de manutenção em parada de planta contínuo. Por exemplo, as grandes siderúrgicas, eles têm um chamado grupo de grandes reformas, que é um grupo de planejamento que roda contínuo. Normalmente são as manutenções dos alto-fornos, né, que guiam essas paradas. Eles têm vários alto-fornos e a manutenção de cada um deles acontece com uma certa periodicidade, só que esse grupo ele opera continuamente, né? Isso é interessante. Então, essa é a parte da estruturação da parada. Então, o plano de ação é esse planejamento do planejamento. Legal? Bem, nós temos aqui o que é o Grupo de Coordenação Geral da Parada. Esse Grupo de Coordenação Geral da Parada é a estrutura principal que vai fazer com que a parada aconteça. Eu estou apresentando para vocês como ele deve ser constituído, focando uma parada uma grande parada, uma parada de grande porte. Não é necessário, às vezes, que a gente implante tudo que está aí para uma parada de pequeno porte, certo? Ou médio porte. A gente vai fazer a dosagem adequada que a gente considere necessária. Então, como é que ele é constituído? Primeiro, eu tenho um coordenador geral. Quem é o coordenador geral? Imprescindível que a parada tenha um coordenador geral. Ou seja, ele é o dono da parada, ele é o cara que vai ter todos os recursos, todo o apoio, todo o poder para fazer com que a parada aconteça. Em compensação, ele é o primeiro que vai ajoelhar no milho para explicar o que está acontecendo, o que deu certo, o que deu errado. Certo? Normalmente, esse profissional que é escolhido como coordenador geral da parada, ele é o chefe da manutenção, dependendo do poste da parada. Por quê? A manutenção é quem vai executar a maior parte dos serviços. Então, esse cara precisa assumir isso.
Quando ele estiver como coordenador geral da parada, ele sai daquela condição de gerente de manutenção, por exemplo, e ele passa a estar numa posição até que ele atue hierarquicamente, ou pelo menos gerencialmente, acima do cara que é o gerente de operação, que é o gerente de suprimento, entendeu? Gerente de RH. Por quê? Não é que ele seja melhor, mas ele vai ter que responder. Então, ele tem que orientar, suportar, dando apoio, né? E cobrar dessas outras gerências o desempenho necessário para que a parada tenha sucesso. Um outro elemento que compõe essa coordenação geral é o coordenador de planejamento. Normalmente, ele é o chefe da área de planejamento e manutenção. Certo? Esse coordenador de planejamento, muitas vezes a empresa monta um grupo de coordenação, ou um grupo de planejamento da parada, que eu vou mostrar daqui a pouco, e que pode contar, durante algumas intervenções, com um suporte de consultoria externa, certo? Essa consultoria externa ajuda a expandir e consolidar os conhecimentos e as práticas para que esse sistema de gerenciamento e manutenção em parada de planta seja mais efetivo. Legal? Então, tem aí o coordenador de planejamento. Um outro coordenador que é colocado aí é o chamado coordenador de contratação. Olha, quem é esse coordenador de contratação? Normalmente é o gerente da área, o chefe da área de contrato, né, de serviço. Por quê? Essas contratações elas têm que ser feitas com uma prioridade diferente, uma prática diferente daquela dos serviços rotineiros. Normalmente, a área de comercial, a área que trata de contratação, ela foca muito na, na visão, na gestão financeira do que está sendo contratado, no custo, né? Mas ela tem que ter em mente que aquela contratação ela tem uma data limite. Se a minha parada vai começar no dia 20 de abril, eu não posso finalizar minha contratação no dia 19 de abril, porque eu tenho um processo de finalização da contratação da empresa, a mobilização dos recursos, né? E a empresa, de repente, pode estar executando algum serviço preparatório que necessite ser iniciado 30 dias antes do início da parada. Então, esse cara responsável pela contratação de serviço, ele tem que ter essa visão e esse compromisso. Outra coisa, no momento que ele é chamado a participar do grupo de coordenação geral da parada, ele deixa de ser um prestador de serviço e ele passa a ser um responsável pelo sucesso. Então, ele vai correr atrás, entendeu? Outra coisa, nós temos um coordenador que a gente chama de apoio logístico. O que é esse coordenador de apoio logístico? É o profissional que vai tratar de como eu vou operar a parte de transporte de pessoal, como eu vou operar a parte de alimentação, serviços gerais, que é limpeza, entendeu? E outras coisas mais. Por quê? A condição normal, a gestão rotineira desses aspectos, não são suficientes para quando eu estou executando uma parada. Por exemplo, eu tenho uma parada que vai durar 45 dias. E eu vou colocar mil profissionais a mais do que aqueles que normalmente atuam na empresa.
Eu não vou, por exemplo, a estrutura de refeitórios que eu tenho não é suficiente. Muitas vezes eu vou precisar criar um ou mais de um refeitório de campo para atender esse pessoal. Eu tenho que ter um gerenciamento de horários de realização das refeições de uma forma organizada, para que isso não impacte, não interfira com a execução dos serviços que estão programados serem realizados durante a parada, ok? Então, esse cara de apoio logístico, ele vem para dentro do jogo, ou seja, problemas que acontecerem com refeitório, com transporte, tudo, é um problema dele resolver. E ele deixa de ser um prestador de serviço à parada para ser um dos donos da parada. Depois nós colocamos representantes da área operacional. Vamos supor que eu tenho lá 5 áreas operacionais que vão ser envolvidas. Por exemplo, a área de matéria-prima, a área de planta de ácido sulfúrico, a parte de produtos acabados de expedição, a parte da fundição, da flotação, você entendeu? Então, quem são esses representantes da área operacional? Normalmente são os chefes da operação de cada uma dessas áreas. Por quê? A operação é o cliente da parada. Ele é o dono da planta. Né? Ele está, entre aspas, contratando a manutenção e algumas empresas a dar manutenção na área que é dele. Então, ele não pode ficar fora do jogo. Certo? Por que que isso é importante? Porque se ele for incluído fora do jogo, ele fica como um espectador. Ele não é espectador, ele participa disso. Tanto é que os grupos de trabalho por área operacional, ele é o chefe desses grupos. Pessoal, vocês não imaginam como isso traz um benefício ao que a gente faz. Quem já tocou parada aí sabe qual é a dificuldade de lidar com a relação operação-manutenção durante a parada. Teve algumas empresas que eu fui fazer a consultoria, a parada começando, quando deu 5 horas da tarde, o cara da operação se arrumando para ir embora. Eu perguntei, para onde é que você vai? Não, eu vou para casa porque a planta está parando, amanhã, 8 horas, a gente vem para acompanhar a execução do serviço. Eu, meu amigo, negativo. Quem vai acompanhar, otimizar e auxiliar na parada da planta e depois, durante toda a execução, é você, você é o dono da casa. Nós estamos aqui para prestar serviço para você. E eu quero que você olhe para ver se o serviço está bem feito, se precisa ser melhorado, se esquecemos alguma coisa, você entendeu? Então, o envolvimento da operação como um ator do processo foi talvez a decisão maior que eu tomei quando eu comecei a desenvolver esse sistema de gerenciamento de manutenção em parada. Legal? Depois, representante da engenharia industrial. A engenharia industrial, normalmente, é aquela área da empresa que trata de melhorias operacionais e muitas vezes, como eu comentei com vocês, por exemplo, eu tenho a complementação de um novo sistema de expedição de produto, descarregamento de produtos em caminhão, certo? Então, eu posso ter, como é que se diz? Um projeto que é executado pela área de engenharia industrial, muitas vezes com recursos financeiros e empresas contratadas com uma outra fonte de recurso, que não é da parada, mas vai estar acontecendo no mesmo salão de baile que a parada está acontecendo. Não existe uma parada para manutenção e uma parada para a área de engenharia industrial ou para a ampliação da unidade. A festa é uma só. Eu paro a produção, faço tudo e volto a produzir. Então, eu tenho que ter o representante disso aí participando do grupo. Por quê? A forma dele atuar durante a parada é diferente da forma que ele atua sem interferir com a produção.
Melhor? Depois, representante da área comercial. É importante eu ter o cara que trata das compras, o cara que vai gerenciar o almoxarifado. Você imagina, eu tenho uma execução de serviço rodando 24 horas. Eu vou precisar de um material, não, o almoxarifado está fechado. Negativo. Ele vai ter que ter uma sistemática funcional, operacional, compatível com o que eu preciso. Inclusive, a gente dá uma tratativa de reservar os materiais, estocar em áreas específicas. Tem uma série de macetes que a gente utiliza. Esses detalhamentos, certo? A gente apresenta para vocês num curso específico que a gente tem de planejamento, manutenção e parada, onde a gente passa todos esses macetes. Ou seja, a gente pode apanhar com coisa que a gente não venceu ainda, mas a dificuldade que a gente passou, a gente já definiu alguma coisa de como fazer. Então, o cara da área comercial está envolvido. Ele vai providenciar as compras e contratações todas que a gente vai precisar em tempo útil, certo? Vai providenciar os transportes necessários, certo? Ou seja, ele deixa de ser um prestador de serviço e passa a ser um componente do grupo da parada. Quer dizer, o sucesso da parada depende dele, certo? Mesma coisa, a área financeira. Eu me lembro uma vez, uma parada que a gente precisou acionar uma assistência técnica para vir acompanhar a execução de serviço, e a empresa falou, ó, não vou porque vocês estão devendo uma coisa aí de um ano atrás que não foi pago. Tivemos que envolver a área financeira. Então, é bom você ter esse prestador de serviço interno, né, da empresa participando do grupo. Medicina do trabalho, mesma coisa. Uma parada, ela tem um volume de serviço muito grande acontecendo simultaneamente, em circunstâncias atípicas e de alto risco. Por exemplo, quando a planta está em operação, ela está, entre aspas, razoavelmente sob controle. Ela tem os dispositivos que garantem que aquela operação não imponha risco, ou os riscos que existem estão identificados e minimizados, certo? Neutralizados. Quando a gente começa a trabalhar com uma parada, nós temos uma condição complicada. Por exemplo, o momento de parada da unidade, desativação da unidade, liberação de equipamentos, é extremamente perigoso. Eu estou parando equipamentos que têm uma sequência de parada, eu estou finalizando a circulação de produtos, certo? Eu estou trabalhando com altas temperaturas que têm que ser reduzidas, eu tenho áreas que têm ácido que tem que ser drenado e tem que ser neutralizado, entendeu? Quer dizer, nós temos áreas de risco que precisam ser contempladas, certo? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Então, o cara da segurança, ele participa desse trabalho, certo? Inclusive, quando a gente finaliza o nosso planejamento, eu faço uma primeira checagem dele com o cara da segurança e com o cara da gestão ambiental. Por quê? O bom profissional de segurança não é aquele que para serviço, não. É aquele que garante que o serviço é executado em condições seguras. Então, eu prefiro que ele veja, ó, eu pretendo executar o serviço dessa forma, utilizando esse método executivo. Ele vai analisar, vai dizer, olha, dessa forma não é possível, porque tem esse risco. Aí a gente analisa junto com ele, define alguns procedimentos de segurança que precisam ser adotados e acabou. Quando começar a parada e for executado o serviço, ele não vai lá verificar se está seguro ou não. Ele vai verificar se o que foi definido está sendo cumprido ou não. Entendeu? É muito importante isso. Gestão ambiental. Existem serviços que eu já sei que previamente põem um risco de contaminação. Eu tenho que drenar um determinado produto. Eu não posso jogar ele em qualquer lugar. Eu não posso extrair ele de qualquer forma. Então, esses serviços que possam gerar possíveis
impactos ambientais, eles são identificados antes e foram definidos antes. Então, eu já vou ter um container próximo, eu vou ter a forma que aquele produto vai ser descarregado do meu, como é que se diz? Do meu equipamento, né? Onde ele vai ser descartado, você entendeu? Então, vocês observam, pessoal, que toda essa composição desse grupo, eu estou trazendo para dentro da casa, para ser dono da parada, todos os envolvidos com o sucesso da parada. E, finalmente, o cara da área de RH. Pô, Ivan, o cara de RH, claro. Quem é que libera o crachá de acesso? É o cara do RH. Ele que vai ter que ver se as integrações foram cumpridas, se a documentação que cada funcionário tem que apresentar foi cumprido, se as habilitações e cursos e certificações que os profissionais precisam ter foram atendidas. Por exemplo, eu me lembro uma vez que tinha uma empresa que foi contratada para fazer um serviço em ambiente confinado. Nenhum dos funcionários dele tinha feito o curso de atuação em ambiente confinado. Você imagina a complicação que é isso, pessoal. Nós tivemos que fazer um treinamento emergencial para a equipe dessa empresa para garantir que não fosse comprometer. Porque sem essa qualificação, eles não iam fazer o serviço. Então, nós, entre aspas, do planejamento, somos muito mais que planejamento. Nós somos, vamos fazer uma analogia com uma guerra. Na guerra, nós vamos ter o comandante-geral, que é o coordenador-geral da parada. O planejamento é a inteligência da equipe, a equipe de inteligência da guerra. Ela atua ligada diretamente ao coordenador-geral da parada, tendo a visão geral do todo e auxiliando ele em tudo que é necessário. Não somente ele, mas todos os integrantes, para que possam desenvolver bem suas atividades. Nós somos muito mais do que fazer o cronograma de serviço e acompanhar se ele está sendo cumprido. O sucesso depende muito da gente. Legal? Bem, então está aí a composição desse grupo de coordenação geral da parada. Comentamos também com vocês sobre o grupo de planejamento da parada. Esse grupo de coordenação de planejamento, ele tem o coordenador de planejamento, como eu comentei com vocês, normalmente é o chefe de planejamento da manutenção, ou alguém designado por ele, quer dizer, se é uma parada de pequeno porte, ele pode designar, por exemplo, supervisor de planejamento da área, se for o caso, mas normalmente é ele. Temos os técnicos de planejamento da empresa, né, do cliente, nas diversas especialidades. Certo? Por quê? Porque esse pessoal é o que faz o dia a dia. Mas a planta está parada. Às vezes o pessoal se engana, né? Está parada, você trabalha mais do que se ela tivesse em operação. Temos os auxiliares técnicos também da empresa, né? E temos as equipes de planejamento das empresas prestadoras de serviço. Quer dizer, a empresa tem um técnico de planejamento dela, a empresa prestadora de serviço. Ele vai atuar em conjunto com o grupo de planejamento da parada. Não vai existir um planejamento da empresa, do cliente, e um planejamento do prestador de serviço. O planejamento é um só. Claro que todos contribuem. O prestador de serviço ele vai ajudar a fazer o planejamento nos moldes e no parâmetro que o cliente definir, interagindo em conjunto com o cliente. Não vai existir o meu planejamento e o da empreiteira. Isso não existe. Certo? Inclusive, isso a gente especifica quando contrata a empresa, dizendo, olha, o planejamento vai ser feito dessa forma, com a supervisão e coordenação da equipe de planejamento da empresa, e você tem que disponibilizar um técnico de planejamento, dois, assim por diante. Isso garante que a coisa funcione bem, ok?
Depois nós temos o chamado Grupo de Trabalho por Área Operacional. Esse aí foi a grande jogada que eu fiz, eu comentei com vocês. Através dele, eu trouxe o cara da operação para dentro do jogo. O cara ficava só de fora. Primeiro, a operação demora em liberar a área para manutenção. Ou seja, só libera quando não tem mais jeito. Quando o equipamento já está no osso, como a gente diz, né? Aí libera para manutenção atuar. Depois, libera, entre aspas, né? E meia boca, né? Ou seja, a tubulação de ácido está disponível. Como está disponível? Eu vou lá dentro, está cheio de ácido ainda, ou tem sulfato, eu preciso limpar, neutralizar. Então, meu amigo, liberar equipamento para manutenção significa que ele está em condições de iniciar serviço. Se ele liberar de qualquer jeito, o que acontece? O reloginho começa a contar para manutenção sem ser atividade da manutenção. Ele entregou a planta suja, com os equipamentos ainda aquecidos e não descontaminados. Então, eu tinha lá 3 dias para fazer. Um dia eu perco só para fazer isso. Para limpar, criar a condição para eu entrar e depois para devolver. Então, no nosso planejamento, vão constar as atividades de responsabilidade de execução da operação. Desligar, drenar, resfriar, descontaminar, você entendeu? Aí o cara da operação, rapaz, não esquente não. 12 horas depois eu libero. Não, meu amigo, eu quero que você me diga passo a passo. Ah, mas é complicado. Eu digo, olha, quem mais sabe o que é preciso fazer para parar uma planta é você. Você me diz em minutos, se você quiser, o que tem que fazer, qual é a sequência e quanto tempo leva. Mais do que o cara da operação. Então, no momento que a gente conseguiu fazer isso e trouxe esse cara para dentro do jogo, foi um sucesso total. Ao invés de ele ficar de espectador, ele passou a ser ator. Então, o coordenador do grupo de trabalho é o chefe da operação da área, certo? Desse grupo participa o quê? Os responsáveis pela manutenção nessa área, sabe, manutenção mecânica, elétrica, instrumentação, tudo. O cara de segurança dessa área, o cara de gestão ambiental dessa área. Ou seja, ele entra e monta, identifica o escopo de serviços a serem feitos, que é outro fator de sucesso, certo? E que diferencia bastante a implantação de um projeto para uma manutenção industrial, certo? E, como é que se diz? Permite que a gente tenha um resultado muito mais produtivo, né, na concretização dessa parada. Então, nós vimos aí a parte de grupo de planejamento da parada e o grupo de trabalho por área operacional. Certo? Vamos ver agora a fase 2. Quer dizer, a parte de estruturação nós já passamos. Certo? Então, só retornando aqui. Ó. Nós vimos aqui a parte do cronograma operacional. A gente ficou faltando mostrar isso aqui para você. Definimos a estrutura organizacional. Agora a gente vai definir o cronograma operacional. O que é o cronograma operacional? É um cronograma master que apresenta para mim, a nível macro, os grandes serviços e as grandes intervenções que vão acontecer na parada. Ele é um guia, ele é um referencial. Nele aparece as atividades de parada da unidade, desativação da unidade, entrega para manutenção, a execução do serviço, que a gente organiza em serviços principais, são os grandes reparos, né? Serviços secundários, são as pequenas intervenções, e o retorno operacional. Então, esse cronograma, como é que se diz, operacional, é um guia.
Quando eu falei para você, parada de 45 dias, o prazo do meu cronograma operacional é 45 dias. O meu planejamento executivo da parada, ele vai acontecer, que é o detalhamento desse cronograma master. Não vai passar de 45 dias. E não vai desrespeitar os limites que eu defini. Por exemplo, a planta de ácido sulfúrico. Eu tenho uma parada de 45, planta de oxigênio, por exemplo. Eu tenho uma parada de 45 dias, só que a planta de oxigênio vai parar somente 8 dias. Por quê? Porque existe algum requisito de processo que impõe que eu só posso disponibilizar 8 dias para aquela unidade, certo? Então, realmente é importante, né, a gente ter isso definido e respeitado. Bem, vamos ver, então, o que cronograma operacional vou mostrar para vocês. Depois nós temos o que? A formalização da parada. Quer dizer, eu criei uma estrutura organizacional temporária que tem atribuições, certo? Temporárias, né, que vão atuar e que precisam ser divulgadas no âmbito da empresa. Todo mundo precisa saber que aquela estruturação vai existir com essa finalidade, com essas atribuições, e que vai funcionar durante um determinado período. E que todos devem contribuir e colaborar para que essa estrutura funcione e tenha sucesso. Então, nós temos as premissas básicas da parada. O que é? A parada será de 45 dias, vai começar no dia 10 de fevereiro, vai trabalhar em regime de 2 turnos, 12 por 12, certo? Tem uma estrutura organizacional temporária, aí eu mostro lá, que é o grupo de coordenação geral, a composição, as atribuições, o grupo de treinamento que vai atuar, e os grupos de trabalho por área operacional. E o plano de ação que tem que ser executado, certo? Isso aí eu formalizo e divulgo internamente. Normalmente, essa formalização ela é feita pelo diretor da planta, da unidade, para que não haja dúvidas, certo? Dos órgãos para contribuir com isso aí. Bem, aí nós entramos na segunda fase, finalizamos lá a parte, fase 1, né? Que é a estruturação, quer dizer, nós definimos qual a estruturação que deve existir para que a minha parada aconteça. Agora eu vou definir qual a organização que eu tenho que fazer para poder fazer acontecer e monitorar as ações que eu vou precisar. Primeira coisa que eu tenho que ver, orçamento da parada. Então, uma parada eu não chego lá e vou executar ela e depois eu vou descobrir quanto é que custou. É complicado. Primeira dificuldade que os envolvidos na parada vai lidar é com orçamento. Ou seja, a empresa, os donos da empresa, eles têm que tomar duas decisões. Primeiro, prazo de execução da parada. Parar por 10 dias, 15 dias, 20 dias. Depois, quando essa parada vai acontecer. E depois, quanto eu pretendo gastar nessa parada. Por quê? Tudo isso está relacionado com o gerenciamento dos resultados da empresa. Eu tenho um plano de produção da empresa que está vinculado com um plano de comercial, de venda e atendimento a clientes, e que eu tenho lá uma produção anual e uma produção mensal. Na minha produção anual, já vai ter que constar lá uma parada de 15 dias, ou de 30 dias, entendeu? Porque isso vai impactar no meu resultado que eu estou produzindo. Então, quanto menos tempo eu disponibilizar
para parar a produção, mais eu vou ganhar. Então, a pressão do tempo que leva é muito grande. Muitas das aplicações que nós fizemos, eu me lembro de uma empresa eletrociderúrgica, eles tinham umas paradas de 45 dias. Não, 40 dias. E eram fornos elétricos, né? A primeira parada que nós fizemos, nós diminuímos de 40 dias para 30 dias. Rapaz, como é que você conseguiu? Nós ganhamos 10 dias de produção. A segunda intervenção que nós fizemos, conseguimos reduzir de 30 dias para 25. Na terceira, quando contrataram a gente, eu já tinha encontrado uma forma de otimização que é reduzir de 25 para 20. Só que eu disse para o cliente, não, você me paga um percentual sobre dias de produção que eu ganhei. Eles deram risada e disseram, não, isso não é um contrato de risco. Então, com você, quem corre o risco somos nós. Realmente, eu já tinha algumas ideias, principalmente de investir na pré-montagem, pré-fabricação, né, para ganhar tempo. Então, o prazo é uma das coisas importantes. O outro, período. Aí eu vou executar uma parada que começa agora no dia 20 de dezembro. Amigo, você quer dor de cabeça. Você vai começar uma parada em 20 de dezembro? Ah, mas a minha equipe vai ter que fazer. Não, sua equipe vai ter que fazer. As empresas que estão prestando serviço, uma boa parte delas está em férias coletivas. Tudo que você conseguir vai ser mais caro. Então é melhor você colocar 5 de janeiro, 10 de janeiro, entendeu? Houve uma situação real em que aconteceu isso. Efetivamente, a parada começou 4 de janeiro, com dificuldades. Então, não adianta você buscar um período que não tenha jeito. Às vezes, você é forçado a executar a parada num período que você não queria. Certo? Por exemplo, teve uma parada de 45 dias que nós fizemos uma empresa aqui na Bahia, em Salvador, e nós fomos obrigados a executar ela com o carnaval no meio dela. Como diz o baiano, imagine, meu rei, parada na Bahia com o carnaval na metade dela. Uma festa, né? Aí o que que nós fizemos? Não tinha jeito. O que que nós fomos obrigados a isso? Porque o serviço que determinava o caminho crítico era um forno, cujo revestimento, a vida útil dele não ia suportar esperar passar o período do carnaval. Então, se eu não fizesse organizado, ele ia parar no meio do carnaval. Então, nós fomos obrigados a fazer isso. Aí, o que que nós fizemos? Beleza, vamos, pelo menos, no caminho crítico, contratar uma empresa que não vai ter dificuldade. O que que nós fizemos? Buscamos uma empresa de Minas para fazer o caminho crítico da parada. Beleza, os mineiros vieram, né? E uma boa parte deles aproveitou para curtir o carnaval. O que salvou a gente é que a gente começou a identificar quem era evangélico, né? E montamos uma força-tarefa aí que quebrou o galho. Então, isso pode acontecer, mas deve ser evitado. Então, o prazo, o período e o outro é o quê? Custo. Normalmente, ele tem um valor que foi definido no próprio orçamento da empresa. Eu pretendo gastar 5 milhões de reais na parada do ano que vem. Então, esse é um primeiro orçamento que a gente chama de orçamento referencial, certo? É uma referência para a gente fazer. Quando a gente se aproxima mais, a gente aprimora, por quê? Eu estando mais próximo da execução da parada, eu tenho mais subsídio, né? Para poder decidir. Aí eu faço uma evolução daquele orçamento referencial para um orçamento preliminar, com um pouco mais de precisão. Aí aqueles 5 milhões passam a ser 5 milhões e 300, ou 5 milhões e 500, ou 4 milhões e 800, entendeu?
Depois nós vamos ter um orçamento executivo, que é aquele já contratado, certo? E depois eu vou ter o orçamento executado, que é aquele que se concretizou. Então, meu orçamento evolui dessa forma. Só que esse referencial ele já existe. E você trabalhar para mudar qualquer uma dessas coisas, por exemplo, eu estimei que eu vou gastar 5 milhões. Para você passar para 5 milhões e 10 mil reais, você vai ter que explicar por quê. Entendeu? Então, isso é uma coisa que você tem que determinar com muita precisão. Depois, eu vou precisar, em algumas situações de parada, eu posso ter algumas paradas que vão necessitar de ter alguns projetos desenvolvidos. Por exemplo, eu vou ter a implantação e conexão do novo sistema de descarregamento de ácido. Então, eu vou ter que ter um projeto de engenharia para isso. Então, às vezes, eu tenho uma empresa de projeto contratada para desenvolver isso aí, eu preciso gerenciar, certo? Esse projeto, ele vai me alimentar, me suportar na especificação para contratação e na aquisição de equipamentos e materiais que vão ser necessários para que esse sistema de descarregamento de ácido, esse novo sistema de descarregamento de ácido, aconteça, certo? Temos também o acompanhamento de suprimento. Como é que eu vou acompanhar o suprimento dos materiais e equipamentos que vão ser utilizados na parada? Olha, a aquisição e a estocagem do que vai ser estocado, vai ser utilizado na parada, tem que ser gerenciado e tratado de uma forma diferente. Ou seja, eu não posso, por exemplo, quando eu estou fazendo manutenção de rotina operacional, eu preciso de um determinado flange. Eu verifico o estoque, vou no almoxarifado e retiro. Se não tem, eu vou, faço uma solicitação de compra. Posso até definir a prioridade em função da necessidade. Ponto. A área de suprimento vai aplicar os suas etapas do processo de suprimento e, quando chegar, vai informar para a manutenção. No caso de parada, é diferente. Eu tenho data limite, não adianta eu comprei um determinado equipamento que vai chegar no dia 10 de maio, só que a minha parada começa 20 de abril. Não vai funcionar, não preciso. Vou ter que ou trago esse material antes do início da parada, ou eu vou postergar a execução da parada em função de não ter disponível esse equipamento, que tem que ser um equipamento crítico para a parada, né? Então, para isso, tem que ter uma tratativa diferencial. O que nós fizemos com aqueles macetes que eu falei para vocês? Cada parada, nós definimos uma codificação para ela. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma parada agora em 2025. Então, eu posso botar um código GP25. Parada, grande parada de 2025. Tudo que for material, equipamento, contratações que estejam relacionadas com essa parada, eu colocava um carimbo que indicava isso aqui está relacionado com a parada. O que acontecia? Isso tramitava com mais rapidez. Né? Ou seja, é aquela história da batata quente, ninguém quer ficar com ela na mão. Entendeu? Quando acontecia alguma coisa ao cliente, o prestador, o fornecedor, informou que não vai conseguir entregar no dia 15 de, de abril, só vai entregar no dia 5 de maio. Isso tem que ser informado para a gente analisar, negociar com o fornecedor. Meu amigo, eu vou precisar disso aqui. Ah, mas para entregar eu vou precisar mandar de avião. Aí, tudo se discute. Eu não posso ser surpreendido para chegar na hora de descobrir que não tem ou não vou ter. Legal?
Então, eu tenho que ter um sistema de acompanhamento de suprimento, mesma coisa para a contratação. Note que contratação ela tem que estar pronta um período antes do início da parada. Eu não posso pegar uma parada e colocar e todo mundo, a parada começa dia 19, dia 18 está todo mundo lá. Esquece, não existe isso. De repente, aquela empresa está sendo contratada para iniciar o trabalho dela um mês antes. E para ela começar a execução do serviço um mês antes, ela precisa estar mobilizada 20 dias antes, porque tem os processos de integração. E para ela iniciar o processo de integração, ela tem que ter contratado os recursos. Quer dizer, de repente, aquela contratação tem que estar finalizada 2 meses antes. Então, isso é importante a gente gerenciar. E, principalmente, o processo de mobilização. Vocês estão com dificuldade de mobilizar, o que está pegando, o que eu posso ajudar? Entendeu? Não, porque eu preciso fazer integração, aí dá um jeito. Certo? É aquilo que eu falei. O cara do planejamento, ele é mais do que planejamento. Ele é a central de inteligências e é o grande facilitador de que as coisas aconteçam. Certo? Bem, definimos então como é que eu vou acompanhar suprimento, como é que eu vou fazer a contratação, a mobilização e depois a gestão do contrato. E temos a parte de apoio logístico. Ou seja, como é que vai funcionar a parte de alimentação, transporte, segurança industrial, gestão ambiental e tudo mais. Para isso, a gente cria uma infraestrutura temporária. Por exemplo, eu vou ter um local onde vai ficar a coordenação geral da parada. Eu comentei com vocês que, normalmente, uma grande parada, o coordenador geral é o chefe da manutenção. Primeira coisa que a gente faz, ele sai da sala dele e vai para uma sala que a gente vai escolher para ser o, entre aspas, o quartel-general. É aqui que vai ser a coordenação geral da parada. Ah, mas eu posso continuar na minha sala e de lá, meu amigo, se você continuar na sua sala, você vai continuar sendo gerente de manutenção. Porque toda hora vai aparecer um cara, 5 minutinhos aí, 5 minutinhos acaba consumindo o dia todo. Então, ele tem que colocar na cabeça dele que ele não é gerente de manutenção durante aquele período. Ele tem que mergulhar na piscina, certo? Ele tem que assumir o papel de coordenador geral da parada. Nesse local que a gente vai escolher, que o ideal é que seja uma área que tenha a infraestrutura necessária de comunicação, mobiliário, infraestrutura de informática, tudo, né? Esteja próximo à área operacional, à área industrial, para que você tenha a facilidade de ir e vir na área industrial, certo? Então, sempre a gente consegue localizar isso aí. Então, esse é o local onde vai ser implantada a coordenação geral da parada. Posto médico avançado. Depender, a gente pode criar um posto médico avançado, ou, no mínimo, um local de posicionamento de ambulância ou ambulâncias para intervenções rápidas. Certo? Às vezes pode ter um standzinho um todo, né? Com a ambulância, com o enfermeiro, com aqueles primeiros socorros de neutralização, né? O cara chegou lá sangrando. Então, você faz uma primeira intervenção que estanca o sangue, né? Enquanto ele é removido para a área de serviço médico da empresa ou para uma área externa já previamente definida, certo? E avisada, tá? Então, e temos também, às vezes, a atuação do serviço médico no acesso à fábrica. A gente faz um processo do bafômetro, né? Leitura com a alcooleometria, né? E, às vezes, diária, obrigatória para todo mundo. Pô, mas todo mundo, todo mundo. Como é que a gente consegue isso? Eu boto lá 4 pessoas fazendo isso. Entendeu? Por quê? A garantia de ter a certeza que não tem ninguém
com álcool no sangue, em condição que vai comprometer o risco, né, de execução de serviço, compensa. Então, eu vou ter que também mobilizar recursos adicionais que vão estar disponíveis lá. Legal? Instalações provisórias das empresas contratadas. As empresas, às vezes, precisam ter um escritório de campo, um container, certo? Uma oficina de campo, uma área de estocagem dos materiais e equipamentos que ela vai utilizar. Então, isso é definido previamente, especificado e localizado. A empresa não pode, eu vou ficar aqui, não. Tudo isso é negociado, inclusive um dos documentos que a gente produz é o layout geral da planta com essa identificação de onde está cada uma das coisas. Isso é muito importante. Inclusive, checando as rotas, né, de movimentação de equipamentos de carga, de transporte de material. Vocês terem uma ideia, uma vez fizeram um trabalho lá, que onde eles queriam colocar a ambulância, depois que eram feita a montagem dos andaimes de serviço que iam durar a parada inteira, essa ambulância ficou bloqueada. Para você usar ela, tinha que tirar ela de guindaste. Então, a gente teve que estudar isso previamente para definir essas rotas, né, de movimentação previamente, para que não... Por exemplo, eu tenho um determinado material ou equipamento que vai ser transportado. Eu tenho que ver o tamanho dela, a dimensão, qual equipamento de carga que vai movimentar ela, como é que vai ser feito o içamento, posicionamento. Tudo tem que ser pensado antes. Veja bem, planejamento é projetar o futuro, se preparar para que ele aconteça com menos problemas. Quanto mais situações problemáticas eu identificar, melhor será quando isso começar a acontecer. Refeitório de campo. Como eu comentei com vocês, eu vou colocar 1.000 pessoas a mais na planta. Eu não vou conseguir usar o refeitório da empresa para atender essas 1.000 pessoas, porque ela já tem lá 400 funcionários da empresa. Eu posso até liberar mais 50 ou 100 refeições lá. Normalmente, a gente libera o pessoal de coordenação dessas empresas, até porque eles vão estar interagindo muito com funcionários da empresa. O grosso vai estar em horários, por exemplo, eu tenho um horário de 11 até a 1 da tarde, né? Ou até 2 da tarde. Eu defino uma escala de alimentação. De 11 a 11h30 é a empresa tal, de 11h30 a 12 é a empresa tal, de 12 a... Entendeu? Isso, inclusive, é depois identificado com crachás, certo? Com cores distintas, entendeu? Senão não funciona. E às vezes você tem até que criar um refeitório temporário, certo? Para que isso possa ser feito. Tem que definir um refeitório atendendo às condições de higiene e segurança que o Ministério do Trabalho exige, certo? Outra coisa, evitar que essas refeições sejam feitas fora da fábrica. Por quê? Quer dizer, se o cara está trabalhando, ele tem que interromper para ir fazer a refeição e voltar, você está ferrado. Ele tem que fazer a refeição dentro da fábrica, em algum local especificado, certo? Por você, nos padrões que você define. Senão o cara serve a quentinha primeiro, a qualidade daquela alimentação. Normalmente a gente até orienta que seja contratada a própria empresa que presta serviço de alimentação para a fábrica, para que a gente tenha uma garantia do padrão de qualidade. Senão o cara vai servir arroz com asa de galinha. Vai ter problema. Teve uma parada aí que a peãozada fez uma greve durante a parada. Como é que eu resolvi? Liberei eles fazerem a refeição com a gente, atendendo pela nossa empresa. Depois descontei isso do prestador de serviço. E na hora de ganhar concorrência, o cara aceita tudo. Na hora de executar, quer reduzir custo, entendeu? Então, o que você quer é bem especificado para que não haja dúvida. Então, esses refeitórios têm que estar bem definidos e tem que ter regra.
Então, você tem que ter esse cuidado para evitar problema. Então, tudo isso tem que ser gerenciado. Posto avançado de segurança industrial. Às vezes, a gente precisa ter, em alguns locais da fábrica, um posto de segurança próximo. Por exemplo, eu tenho uma área lá que vai ter muito serviço de ambiente confinado, lidando com altas temperaturas, com ácido, e às vezes a gente precisa de equipamentos especiais, roupa antiácido, certo? Então a gente pode, às vezes, criar um local próximo, que seria um posto avançado. Não, o cara vai buscar isso lá no almoxarifado, o cara vai levar amanhã para ir e voltar, você já se ferrou. Então, algumas coisas a gente pode facilitar. Ferramentaria de campo também é uma coisa que pode ser pensada, entendeu? Ou seja, tudo que você puder fazer para ganhar tempo melhor. Outra coisa, sanitário de campo. Olha, isso tem que ser bem pensado e tem que ter, além de uma estruturação que atenda, tem que ter uma manutenção. Você vê um carnaval aí, você vai para a rua e você tem sanitário na rua, né? Só que no início funciona, depois não dá mais. Deixa de ser operacional. Então, na parada, você tem que contratar aqueles sanitários químicos, né? Tem que distribuir ele na planta, considerando público que vai estar naquelas áreas, e tem que ter uma empresa para dar manutenção, quer dizer, você aluga e contrata manutenção. Quer dizer, um critério rigoroso para que aquilo esteja sempre disponível, certo? Bebedouro de campo. É bom ter um local aonde o cara saiba que pode tomar uma água, pode tomar um café, depende lá, né? Se você não definir isso, ele vai dar o jeito dele. Eu me lembro uma vez que na época até foi lançada aquelas máquinas de fazer café, chá, né? Cappuccino, né? Rapaz, a peãozada descobriu fazer a fila e o cara misturava tudo, né? Aí tivemos que desabilitar e isso monta no campo. Hoje as empresas já têm até soluções, tem uns tanquezinhos, né? Que ele coloca gelo, coloca água mineral e atende com tranquilidade, certo? O público lá, e isso tem que estar próximo ao local de trabalho. Você tem que reduzir ao máximo a movimentação desse pessoal. Compras de emergência. O ideal é que não aconteça, mas pode acontecer. E às vezes a compra de emergência é aquela compra que você não pensou nela antes. Então não é uma compra que surgiu, por exemplo, abri um equipamento e vou precisar de alguma coisa que não estava prevista. Não, eu sabia que eu ia precisar daquilo, eu só não comprei. A compra de emergência ela sai mais cara, ela requer de uma autorização. Normalmente, a gente pede que o coordenador da parada aprove, isso para forçar todo mundo a pensar antes, você entendeu? E tem que ser definido como vai ser feito isso. Normalmente, esse comprador ele fica na coordenação, na área da coordenação geral da parada. Sistema de comunicação interna e externa. Hoje, com o celular e o Zap Zap, né, a gente atende bem isso. Antigamente, você tinha, às vezes, que ter até sistema de alto-falante na planta, na área, né? Tinha aqueles rádios, hoje a gente usa ainda o rádio de comunicação, que é muito útil, né? Então, esses rádios você tem que definir quais são, quem vai ter e onde eles vão ter posicionado o sistema de carregamento deles. Por quê? Você não pode ter rádio para todo mundo. Embora tenha alguns até que gostariam de, como diz o peão, tirar onda, né? Que está com rádio na cintura. Quem vai precisar, como vai usar, quais são os canais e onde vai estar sendo carregado. Porque senão daqui a pouco acabou a bateria. Espera aí, meu amigo. Normalmente a gente, no mínimo, tem na coordenação geral uma central de carregamento das baterias dos rádios, certo? Bem, e tem o celular, né? A gente tem isso, facilita muito. Bem, o acompanhamento, né, do suprimento, isso já é
fazer acontecer aquele sistema de acompanhamento que a gente definiu, monitorar, verificar como é que as coisas estão acontecendo, se tem alguma coisa que está fora do padrão e que se tem a necessidade de alguma ação de neutralização ou de mitigação daquele problema. Mesma coisa para a gestão dos contratos, certo? Então, está monitorando isso, quer dizer, a equipe de planejamento faz isso e mantém alimentado o coordenador geral da parada e os outros envolvidos. Por exemplo, quem é o coordenador de suprimento? É fulano. Então, eu estou monitorando o que está acontecendo e estou interagindo com ele. O coordenador geral da parada, ele vai estar coordenando a parada. Ele tendo esse suporte. Senão, na maioria das vezes, o que acontece? Ele vira um executante. Ele é chamado para a operação, para o jogo, para o campo. E aí, meu amigo, vai dar problema. Porque aquilo que ele tinha que fazer, que era o papel de coordenador, não vai ter. E sem uma cabeça, sem um pai, sem um líder, não funciona. E depois nós temos o quê? Procedimento de acompanhamento e controle. Eu preciso definir previamente como é que eu vou liberar a programação de serviço, de que forma, para quem, em que horário, certo? Como é que essa pessoa que vai executar o serviço vai registrar o que está fazendo? Como é que ela vai devolver a informação para mim? De que forma? Qual horário? Como é que eu vou pegar aquela informação que retornou? Eu vou inserir ela no planejamento, vou fazer o replanejamento, vou fazer a análise e ajuste do novo cenário, vou liberar as novas programações de serviço, vou definir quais são as ações corretivas que têm que ser tomadas, vou preparar as informações para as reuniões diárias de acompanhamento, entendeu? Então, eu tenho que ter esse cuidado aí. Legal? A outra coisa são os relatórios e informes gerenciais que eu vou ter que produzir. No mínimo, na preparada, eu tenho o que eu chamo de RSA, que é o Relatório Semanal de Atividade. Esse relatório, ou informe semanal de atividade, que é o ISA, né? Que me dá, semana a semana, como é que está indo a preparada. Como eu posso começar essa preparada 6 meses antes, toda semana eu tenho uma reunião de acompanhamento da parada. E esse ISA, ele é o elemento que vai me ajudar a fazer esse acompanhamento. Durante a execução da parada, ele deixa de ser semanal e passa a ser diário. Então, ele passa a ser chamado de IDA, Informe Diário de Acompanhamento. Certo? Esse informe diário de acompanhamento, ele vai ajudar a gente a saber como é que as coisas estão indo e quais as ações que eu tenho que tomar para corrigir. Os procedimentos de programação, acompanhamento, controle, eu já defini, isso tem que estar definido antes. Por exemplo, todo dia, 7 da manhã, os executantes recebem a programação atualizada. O que é atualizado? Eu peguei tudo que aconteceu durante a noite, atualizei, ou melhor, durante a noite não, até as 8 horas da noite do dia anterior, o turno anterior. Vamos supor que ele encerra o turno às 19. Então, eu atualizo até às 19 horas. De manhã, eu libero a programação atualizada até às 19 horas, inclusive com a projeção do que estava previsto acabar no turno da noite. Porque quem vai trabalhar enxergando um novo cenário. No final do dia, eu vou ter uma outra reunião que eu chamo de reunião de monitoramento de desempenho. Que é a reunião que acontece 6 horas, onde eu avalio o que aconteceu durante o dia, qual foi o desempenho, se está ok ou não. Que às vezes eu preciso apresentar um cenário do que está acontecendo, até para se tomar alguma decisão de uma ação emergencial à noite, certo? Como é que eu vou fazer o meu relatório analítico final, quais as informações que vão compor e como é que eu vou estar coletando essas informações. Eu não posso pensar
no relatório final, depois que a parada acabar, porque ele vai ser elaborado com base em uma série de dados que vão estar acontecendo. Outra coisa, registro fotográfico em vídeo. É muito importante isso. Por quê? Vamos supor um equipamento que eu abro ele de 2 em 2 anos. Eu tenho que ter um processo de registro fotográfico e até de filmagem da abertura do equipamento, o registro do que aconteceu, o que foi encontrado, como foi encontrado, como é que foi corrigido, você entendeu? Por quê? Porque isso vai ser subsídio para uma parada futura. Se eu não fizer isso, depois que eu abrir o equipamento, que eu fizer a manutenção, aquele cenário foi perdido. Então, isso precisa ser definido, especificado como fazer. Hoje, com os celulares tirando foto, a gente tem até um excesso de registros fotográficos, certo? A gente, inclusive, tem que orientar que é um registro técnico. Não é aquele grupo abraçado, fazendo o Vzinho na cabeça do outro e próximo da bomba, né? É registro técnico do que está sendo feito. Manual de procedimento. Tudo isso que a gente definiu vai ser escrito no manual, que normalmente a gente chama de MIP, Manual Informativo da Parada. Esse manual informativo da parada especifica tudo. As premissas, o plano de ação, como vai funcionar alimentação, transporte, serviço médico, telefones de contato de emergência, segurança patrimonial, outra coisa importante, porque eu tenho muita gente entrando e saindo da fábrica, certo? E eu preciso ter como isso vai ser monitorado. Qual é o procedimento de entrada de material, de saída de material, acesso de pessoal, saída de pessoal, segurança contra eventuais furtos e roubos dentro da fábrica? Oi, mas tudo bem, eu parto do princípio que todo mundo é honesto, mas não custa você ter alguns cuidados. Sumiu um notebook, e aí? Como é que resolve, entendeu? Então, a gente tem que evitar as coisas. Nosso papel com o planejamento é contribuir nesse sentido. E, finalmente, aquele que a gente chama de capacitação de pessoal. Nessa capacitação de pessoal, eu tenho 3 tipos de capacitações. Aquela que eu chamo de integração obrigatória. O cara vai trabalhar na empresa, ele precisa fazer aquele processo de integração, que é básico, todo mundo tem que fazer. Depois eu posso ter uma integração técnica específica. Por exemplo, o cara vai trabalhar na área da fundição. Então, além daquela integração específica, ou desculpa, daquela básica obrigatória, ele vai ter específica. Você trabalhando na fundição, a fundição é assim, ela tem esse componente, os riscos são esses, as ações corretivas são essa e aquela, quer dizer, mergulhar o cara naquele cenário que ele vai atuar. Nessa área vão estar atuando, além de você, as empresas B, C, D, entendeu? Que vão estar fazendo isso e aquilo, quer dizer, tudo que a gente enxergar no futuro é bom para a gente. Legal? Então, essa capacitação, ela engloba integração obrigatória, integração específica, e tem a terceira, que é o quê? Eu pego aquele manual informativo da parada, que eu mando para todo mundo, inclusive a gente faz um bookzinho, um e-book, né, digital, a gente faz uma integração com a empresa, onde é, entre aspas, apresentado esse manual. Apresentado quer dizer lido em conjunto. Por quê? Como é que eu solicito refeição para uma equipe que não estava previsto trabalhar à noite? Lá no manual tem especificado. Se não, o cara não leu o manual, a maioria não lê, aí liga para a coordenação, vem cá, como é que eu faço aí para pedir alimentação adicional? Vai no manual, página tal. Então, a gente faz essa integração, lendo, apresentando o manual em conjunto com o pessoal. Por que que é importante? Primeiro, a gente tem a certeza que todo mundo tomou conhecimento. Depois,
no momento que a gente apresenta aquilo, é possível que hajam alguns ajustes específicos. Por exemplo, a gente tinha uma empresa e a gente conseguiu autorizar ele fazer um refeitório específico para ele, pela quantidade de pessoas que ele tinha, desde que ele respeitasse as regras nossas. Então, tudo isso é bom porque eles contribuem, entendeu? Não, eu vou precisar movimentar um guindaste, eu vou precisar um guindaste de tal característica, certo? Onde vai ser e tudo. Então, essa análise conjunta é muito importante, né? Muito bem. Com isso, a gente finalizou essa fase 2, que é a fase de organização, né, da parada. Nós vimos a estruturação e vimos a organização. Vamos ver agora a parte de planejamento da parada. Observem quanta coisa a gente pensou e a gente fez antes de começar a pensar no planejamento. E tudo aquilo que a gente colocou para vocês contribui positivamente para o sucesso. Legal? Bem, nós temos aqui, como etapa dessa fase 3, primeiro a elaboração daquele cronograma operacional que a gente já tinha comentado. Ele é o primeiro documento de planejamento, porque ele é o documento referencial para que a gente consiga atuar, né, na parada. Nada pode fugir dele. Ele é o guia principal. Depois, eu tenho aquilo que nós chamamos da EOP, Estrutura Organizacional da Parada, que é aquela estruturação temporária que a gente definiu lá. Então, além de eu definir quem é a coordenação geral, quem participa, grupo de trabalho, grupo de treinamento, eu vou ter dentro dessa EOP os serviços de quem vai fazer. Por exemplo, reforma do forno X. Vai ter um fiscal nosso, né? Porque um serviço, o que eu chamo de serviço principal e serviço secundário? Serviço principal são serviços de grande porte, né? Que possibilitam. A gente, às vezes, tem que contratar uma empresa específica para fazer. Então, a reforma do forno vai ser 45 dias. Ele é o caminho crítico da parada, certo? Então, eu vou contratar uma empresa para isso. Então, na minha estrutura organizacional da parada, eu vou definir quem é o nosso fiscal, quem é a empresa que vai executar, certo? Porque é muito importante isso já estar definido previamente, certo? Os serviços secundários, eles vão ter quem é o cara da operação, que é o chefe daquela área, e quem são os caras da manutenção por disciplina, por especialidade, que vão atuar naquela área. Então, é muito importante nessa estrutura organizacional em definir isso aí. Ajuda, evita de você. Quem é que eu falo? Está aqui. Quem é o cara que eu trato de alimentação? Fulano, que é o cara da empresa que fornece a refeição, que o telefone é tal, que o e-mail é tal, entendeu? O procedimento é tal. Segurança, uma emergência, como é que eu faço? Faz dessa forma. As pessoas de contato. Uma emergência de atendimento médico. Então, tudo isso vai estar especificado previamente. Escopo de serviço. Pessoal, esse aqui é o grande X da questão. É a grande diferença do que é o planejamento de implantação de um empreendimento industrial para a execução de uma manutenção em parada de planta. Eu comentei com vocês o seguinte: eu vou implantar uma indústria de celulose no local tal. Eu tenho um projeto que especifica isso. Acabou. O meu escopo está definido no projeto. Se eu colocar algum equipamento a mais, eu vou ter que modificar o meu projeto, eu vou ter que um plus, um extra, certo? No caso da manutenção de uma planta,
O que é que eu vou executar? É complicado. Por quê? A vontade é eu fazer tudo, aproveitar aquela oportunidade para executar tudo que preciso da manutenção. Eu vou ter algumas limitações, algumas restrições. Por exemplo, se eu quiser fazer tudo, eu não consigo fazer em 15 dias, eu vou precisar de 20. Se eu quiser fazer tudo e tiver 20 dias para fazer, de repente eu não vou ter o dinheiro para fazer aquilo, certo? Então, eu tenho que encontrar um escopo de serviço que se encaixe naquele prazo que foi disponibilizado para mim, se encaixe no orçamento que eu tenho disponível para executar e que garanta uma operacionalidade depois que a planta retornar à operação, que não me crie problema. Imagine bem, eu parei por 20 dias para dar uma manutenção geral. E uma semana depois parou a bomba tal, sua cabeça vai rolar. Por que que você não fez? Entendeu? Então, essa definição do escopo tem uma metodologia, certo, que a gente desenvolveu, que ajuda a gente a identificar, a consolidar, a validar. Há 4 mãos. O planejamento é só o facilitador e o operador da elaboração do escopo de serviço. Participam dela manutenção, engenharia industrial e principalmente a operação. Por quê? A operação vai dizer, não precisa mexer nessa válvula, não. Tudo bem. Então, você vai botar lá, retirar da execução válvula tal. Retornou à operação, a válvula estourou. O que você não fizer? Está aqui, a gente colocou, você disse que tirava. Entendeu? Então, muito importante isso aí. Por quê? Se eu tiver o escopo de serviço bem definido, eu consigo planejar. Meu planejamento vai ser bem abrangente, bem elaborado. O que vai me criar problema é toda hora estar aparecendo um serviço que não estava previsto. Aí eu estou ferrado. Porque se ele não estava previsto, ele não foi planejado. Se ele não foi planejado, não tem material para ele, não tem equipe para executar. Aí é aquele chamado serviço extra, que faz o quê? Transforma a parada em um caos e acaba com a vida do pessoal de planejamento. Primeiro, planejamento perde sua finalidade. Por quê? A depender da empresa, 40%, 50% do que está sendo feito do campo não estava no planejamento. Tem aquele clássico, aproveitando a oportunidade, meu amigo, não tem aproveitar oportunidade nenhuma. Vai ser definido o escopo de serviço conjunto e vai ser planejado em função daquele escopo de serviço. Inclusive, isso tem uma data limite. A partir dessa data, o escopo é esse. Ah, mas surgiu uma coisa nova. Não tem problema, pode incluir. Vai negociar com o coordenador da parada. Não, não, peraí, não quero conversar com ele, não, ele está cheio de problema. Então, isso ajuda a gente do planejamento a ter um planejamento qualificado. Claro, independente disso, vão ter serviços não previstos. Por exemplo, eu abri um trocador de calor para fazer uma inspeção interna. Quando eu olhei, os feixes tubulares estavam todos corroídos. Surgiu um serviço que eu não podia imaginar. Então, esse é um serviço não previsto, que tem que ser planejado, tem que ser incluído e tem que se tomar providências emergenciais, certo? Mas isso é o que não estava previsto. Tem muita coisa que o cara diz que não estava previsto, que é o mau planejamento mal elaborado. Então, tudo isso a gente considera quando a gente vai montar esse planejamento executivo, certo? Aí a gente planeja junto com operação, manutenção e as empresas executantes.
certo? E é um planejamento único. Dele sai a programação para todo mundo, inclusive para a operação. A operação vai ter lá o que ela tem que fazer, parada do equipamento, resfriamento, descontaminação, entendeu? Limpeza, tudo isso vai estar previsto. E a hora que ele vai estar disponível para a operação, para a manutenção. Ok? Cronograma operacional, eu já tinha comentado com vocês, né? Ele engloba as atividades de desativação da unidade, certo? Mostrando como a unidade para, quer dizer, não é um interruptor que você desliga, quer dizer, você está parando gradativamente. Primeiro, eu paro o sistema de alimentação, dreno o silo. Depois, eu paro o transportador, limpo o transportador. Depois, aí você vai passo a passo. Não é um negócio que é instantâneo. Quer dizer, tem equipamentos que são liberados na hora que você para a planta. Tem equipamentos que são liberados 8 horas depois. Tem equipamentos que são liberados 12 horas depois, um dia depois, entendeu? Então, tudo isso vai estar no planejamento de desativação da planta de liberação de equipamento para que a manutenção se organize. Muitas vezes, nas plantas, tem o quê? Parada de planta. 24 horas eu libero. Não, meu amigo. Tem coisa que você está me liberando na hora que parou. Tem coisa que com 24 horas você não libera, vai ser 36. Então, o planejamento da operação é detalhado também, certo? Planejamento macro de serviços principais, quer dizer, o forno é 45 dias, a pasta de sulfúrico é 20 dias, e assim por diante, certo? E depois o planejamento do retorno operacional. Você não devolve para a operação tudo de uma vez só. Você vai devolver numa determinada sequência. Por exemplo, ele precisa primeiro encher o silo de matéria-prima. Depois, ele precisa começar o aquecimento do equipamento. Depois, ele precisa da alimentação gradativa do equipamento. Quer dizer, o retorno operacional também é sequencial, tanto para parar quanto para partir, né? Então, isso está no cronograma operacional. Estrutura organizacional, já comentei com vocês, né? É aquele organograma que mostra para mim o serviço, quem fiscaliza e quem executa, tá? O meu escopo de serviço, eu executo isso fazendo o levantamento do serviço primeiro, em toda uma metodologia que a gente apresenta nesse curso detalhado, né? Que a gente tem de planejamento da manutenção em parada, né? Levanta, consolida, quer dizer, a gente faz um filtro, né? E produz a lista definitiva. Essa lista definitiva é que será planejada. Aí a gente monta a EAP, que é a estrutura analítica da parada, e faz o planejamento dos serviços principais, que são aqueles serviços de médio e grande porte. Normalmente é elaborado em conjunto com as empresas contratadas para executar. E tem o serviço do planejamento de serviço secundário, que são aquelas pequenas intervenções. Por exemplo, manutenção da bomba tal, troca de não sei o quê, entendeu? Substituição de rolete do transportador. Então, tudo isso é planejado como ordem de manutenção, ordem de serviço, né? Só que elas têm que ser planejadas. Não pode, não deve existir nenhum serviço executado na parada que não tenha uma ordem de manutenção, ou uma ordem de serviço. Isso é imprescindível, é uma regra básica que você não abre mão. Isso garante para a gente o serviço de que o que está sendo feito foi identificado. Ou seja, quando a gente define o escopo de serviço, nós emitimos as ordens de serviço correspondentes. Se o cara quiser fazer alguma coisa que não estava prevista, ele não vai ter o material, porque ele só compra o material se tiver ordem de serviço. Certo? Isso, além de ajudar no gerenciamento disso, ajuda no histórico, gerenciamento do histórico do equipamento. Tem equipamentos que você não sabe o que foi feito. Rapaz, eu acho que a gente trocou isso. Você não acha nada. Está escrito lá, substituído isso na parada tal. Legal? Para fazer esse planejamento, nós utilizamos normalmente software de gerenciamento. Pode ser o Project ou o Primavera. A maioria das empresas utiliza o Project. Por quê? Ele é um aplicativo de operação mais fácil. Nós trabalhamos com os dois. Aí, às vezes, o pessoal diz, não, Ivan, eu acho que o Primavera é melhor.
Olha, é porque às vezes o cara não conhece o project como deveria. Ele faz a utilização do project de uma forma superficial. Nós conseguimos, com o project, fazer tudo que o Primavera faz, certo? E é mais fácil você conseguir profissionais de planejamento que trabalhem com o project do que com o Primavera também. Mas utilizamos os dois, certo? Fazemos cadastro, fazemos o processamento, análise e ajuste. Por quê? O nosso processamento, ele pode, de repente, identificar que o prazo não está sendo, não atende. A minha parada que estava prevista para 45 dias está em 52. Eu tenho que analisar, principalmente o caminho crítico, fazer o ajuste, tomar providência, entendeu? Então, esse planejamento tem que ser processado, analisado e ajustado, certo? E, com isso, a gente pode emitir os relatórios, certo? Nós vamos ter o relatório do serviço de preparada, certo? Nós temos que planejar a execução e o acompanhamento, programar, executar e acompanhar o serviço de preparada, por quê? O serviço de preparada, eles têm como é que se diz? Uma data fim. Qual é a data fim da preparada? A data de início da parada. Entendeu? Então, a gente tem que planejar e programar e acompanhar. Por quê? Aquilo que não foi executado durante a preparada vai ser jogado para dentro da parada, que a gente não quer isso. A regra é, tire da parada tudo que você puder tirar dela. Ela já vai te apresentar problemas suficientes. E temos que também emitir os relatórios de programação dos serviços que foram executados durante a parada, certo? Então, com isso, a gente finaliza essa fase 3 aqui do planejamento da parada, né? E a gente entra aqui na fase da preparação da parada.